Nessa segunda parte, ele traz o assunto de heurísticas e vieses. Não fica assustado com o tema, porque heurística é um assunto normalmente tratado na filosofia e viés é um assunto normalmente tratado na estatística. São duas áreas que não são muito palatáveis para todas as pessoas, mas que a gente vai trazer os conceitos de forma muito simplificada, que vai ficar muito legal o entendimento. O primeiro ponto é a lei dos pequenos números. A lei dos pequenos números é uma maneira com que o cérebro tende a perceber a construção das histórias, ignorando os números estatísticos e muitas vezes ignorando a origem desses números estatísticos. Então, vamos imaginar aqui uma situação em que você pega uma notícia, uma fake news, você lê essa fake news e interpreta tudo aquilo de forma tão coerente, aquilo faz tanto sentido que seu sistema 1, seu cérebro é levado a entender aquilo de forma muito clara, de forma até automática, né? Porque é o sistema 1 que está funcionando e o sistema 1, ele não ativa a dúvida, né? Então, para você entender se aquilo é uma fake news ou não, você tem que levantar a dúvida. A grande problemática do mundo moderno é que para a gente entender se aquela notícia é uma fake news, você precisa ativar o sistema 2, que é um sistema mais preguiçoso, né? Você tem preguiça de ativar aquele sistema 2 e é por isso que é tão difícil combater a fake news, né? Se você precisa ativar um outro sistema para você verificar se aquela informação é real, muitas pessoas não vão ter essa percepção e essa habilidade de buscar a informação real, né? E muitas vezes vão ficar com a informação falsa e essa informação falsa vai ser propagada, né? Já a heurística de disponibilidade é um efeito também por conta do Self 1. O Self 1, que é automático, ele percebe coisas de forma mais fácil. E da mesma forma que ele percebe coisas de forma mais simplificada, ele também traz à memória coisas que são mais comuns, mais frequentes, né? Esse efeito se chama efeito de disponibilidade, que é fruto da heurística de disponibilidade. E a frequência desses eventos ela é distorcida pela preponderância e pela intensidade emocional das mensagens a qual nós somos expostos. Aquela mensagem que você foi exposto, ela só vai vir à tona na tua memória por conta de ter acontecido reiteradamente e por conta da sua bagagem emocional, de quanto aquilo atinge as suas emoções. Agora, se tratando de outro efeito, o efeito de ancoragem, ele é um efeito dos mais interessantes, né? Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir ao mercado, chegar lá na seção que tem leite e você olhar uma propaganda assim, limitado a 12 unidades por pessoa. Aquilo te chama muito a atenção, não é verdade? E muitas vezes você é levado a consumir por causa daquele anúncio. Provavelmente você foi ao mercado para comprar 1 litro ou 2 litros de leite e aí você olha, chega lá e encontra limitado a 12 unidades por pessoa. Olha só, o que acontece? O nosso sistema 1 observa aquela informação e aciona aquele sentido de escassez. Você percebe que aquele produto vai se tornar escasso no momento em que você encontra essa propaganda, esse anúncio, e o que você faz é consumir muito acima do que você iria consumir, né? Isso é efeito de ancoragem. Ancoragem é um efeito que ele tem várias consequências. Essa é uma das consequências. Imagina uma situação. O filho vai pedir dinheiro para uma mãe e ele está querendo comprar uma coisa de R$ 20. E ele vai lá e pede 30, porque ele sabe que a mãe vai fazer uma restrição ali. Olha, 30 eu não tenho, mas 20 eu posso conseguir para você. Porque isso é natural da negociação, quando você faz uma ancoragem. É muito utilizada na negociação, inclusive isso gera muitas distorções
para o governo, né? O governo, às vezes, tem orçamentos que os parlamentares pedem muito acima da estimativa para que a real necessidade de dinheiro seja, de fato, entregue para aquela realização de política pública. Isso tem um nome particular, né, lá no governo, não cabe a nós classificarmos isso, mas isso é por conta do efeito da ancoragem. Você pede um pouquinho mais, sabendo que o valor real que você precisa é um pouquinho menor. Falando um pouquinho sobre falácia da conjunção. Falácia da conjunção é um termo que ele juntou à matemática, que é a conjunção, teoria de conjuntos, né? Conjunto A, conjunto B, junto com a parte da filosofia, né? Que são as falácias. E ele traz um exemplo muito interessante de como essa falácia da conjunção se aplica. Linda tem 31 anos de idade, é solteira, franca e muito inteligente. É formada em filosofia e, quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de justiça social e discriminação. E também participava de manifestações antinucleares. Ele faz a seguinte pergunta: qual alternativa é mais provável? Que Linda é uma caixa de banco ou que Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista? A primeira alternativa que vem à mente é que Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista. E isso se dá por conta da falácia da conjunção. Se nós pensarmos na matemática, o conjunto de pessoas que são caixa de banco inclui o conjunto de pessoas que são caixa de banco e são ativas no movimento feminista. Então, você vê que o que está aqui dentro também está dentro do conjunto maior. Essa própria matemática explica. Contudo, o nosso cérebro é levado a entender que, no exemplo dado, existe uma probabilidade muito maior dela ser uma caixa de banco e ativa no movimento feminista do que ela ser apenas uma caixa de banco. E esse efeito ele deu o nome de falácia da conjunção. Mais uma vez, a gente cai nessa falácia porque a gente pensa com o sistema 1. O sistema 1, ele é automático. Ele vai trazer o que está mais disponível na tua mente para gerar uma associação o mais rápido possível. E se a gente coloca isso num gráfico, a gente consegue perceber claramente que existe uma probabilidade dela ser apenas uma caixa de banco, o que facilita a nossa análise é o acesso ao sistema 2. Você tem que colocar o sistema 2 para funcionar. Talvez esse aqui seja um assunto dos mais importantes para a gente levar para a nossa vida. Porque dentro da pesquisa que o Daniel trouxe, ele fez o seguinte: ele começou a constatar que o nosso cérebro busca por causas, quando na verdade a gente só tem estatísticas. Imagina que um time de vôlei tem a preferência, ele já tem 4 ou 5 vitórias acumuladas dentro de um campeonato, é o time preferido, ele tem uma grande chance de ganhar o campeonato no próximo jogo. Ele vai lá e ganha o campeonato. Ocorreu nesse momento um desempenho acima do normal, porque ele foi como preferido ao longo do campeonato e acabou ganhando o campeonato, coisa que talvez no próximo campeonato não ocorra. Por que isso acontece? Por que às vezes o time preferido ele ganha até determinado ponto, tem um desempenho muito alto até determinado ponto e em determinado momento ele começa a reduzir o seu desempenho
e vai reduzindo. Por mais que a gente tenha essa vontade de procurar essa causa, a gente tem que entender a estatística. A estatística nos diz que ele teve um desempenho elevado. Se ele teve um desempenho elevado, qual é a probabilidade dele continuar a ter um desempenho elevado? Essa probabilidade ela vai reduzindo. Então, existe uma chance maior dele reduzir o desempenho do que dele aumentar o desempenho. E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está tendo um desempenho muito alto em determinado momento, esse desempenho vai acontecer até determinado ponto e ele começa a cair. Não tem um porquê. Simplesmente as pessoas, elas são aleatórias, elas têm desempenhos maiores e menores em determinados momentos. E o autor, inclusive, ele vem dizendo que a presença de CEOs de sucesso dentro de algumas empresas, ela talvez não seja o motivo para o alto desempenho. Aquilo pode ser uma questão aleatória. Tanto é que se o CEO tivesse bala de prata, ele com certeza seria chamado para outras empresas e faria o mesmo, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes a gente leva um técnico de um time para outro time e esse técnico não consegue o mesmo desempenho que ele teve no time anterior. Então, ele analisa a estatística pura. O desempenho aumentou, chegou num ponto de ápice, reduziu? Isso pode ser mera aleatoriedade. Ele pode ter criado ali um sistema que realmente melhorou o desempenho e que talvez essa redução de desempenho seja ainda maior do que o momento que ele começou o trabalho dele como treinador. Mas isso não quer dizer que o desempenho vai sempre aumentar ao longo do tempo. E ele deu o nome para esse efeito de regressão à média. Ou seja, você teve um desempenho alto. Agora você vai reduzir, vai regredir a média. Você teve um desempenho baixo. Aí você tende a reduzir, a regredir a média. Então, ele usa essa heurística para informar para a gente que nem sempre a gente precisa buscar pela causa daquele desempenho, mas sim porque aquele momento houve um desempenho elevado e aquele foi um fato estatístico do momento. Isso se aplica em várias situações. Isso pode se aplicar na empresa, no desempenho de colegas de trabalho, isso pode se aplicar no desempenho escolar, isso pode se aplicar nas equipes de esportes. Então, o que isso quer dizer é que muitas vezes a gente é estatisticamente punido por ser bom, porque a gente vai ter a regressão à média, e a gente é estatisticamente beneficiado por ser ruim, porque isso também, com o tempo, a gente vai voltar à média, né? A regressão à média, ela funciona tanto para o alto desempenho quanto para o baixo desempenho. Esses dois pontos, eles vão regredir à média. Então, o que tudo isso quer dizer é que muitas vezes a gente é punido por ter um ótimo desempenho e é recompensado por ser muito ruim. A gente busca uma causa. Por quê? Porque o sistema 1, ele é automático, ele cria uma historinha na nossa cabeça. A gente busca essa causa. Contudo, muitas vezes não há uma causa. E em se tratando de estatística, a gente até pode ter uma explicação, mas uma causa de alto desempenho e de baixo desempenho, o autor diz que não.